pelo honroso convite que me permite dividir com colegas preocupações que me têm mobilizado há muito tempo sobre certos viés no campo do patrimônio entre nós. Eu falo como militante desse campo e na perspectiva dos órgãos de preservação. E por isso mesmo não haverá muita originalidade no que eu devo expor, porque são preocupações que já foram manifestadas sob diversa forma há muito tempo também. Mas meu objetivo maior não é dizer coisa nova, mas lembrar algumas premissas necessárias, importantes e, sobretudo, propor uma agenda de temas à espera de reflexão e de aprofundamento e, sobretudo, de crítica permanente. Eu selecionei como eixo para esta reflexão um problema seminal. É o problema do valor, que considero o ponto de partida para a identificação do patrimônio cultural, que é uma das referências temáticas desta mesa. Ponto de partida para a identificação do patrimônio cultural e tudo mais que daí decorre. Mas problema que não tem merecido atenção aprofundada. A grande questão, portanto, é a questão do valor, e especificamente do valor cultural. Mas não vou aqui discutir nem propor uma axiologia cultural, e nem mesmo vou procurar definir o que entendo por valor. Ao invés disso, eu prefiro observar o valor nos comportamentos, observá-lo em funcionamento, como propunha Max Weber, que é um dos grandes sociólogos que trabalharam com a questão do valor. Seja como for, aqui está o coração do nosso problema. Falar de bens culturais não é falar de coisas, espaços ou práticas em si, nas quais tenhamos identificado significados imanentes próprios dessas coisas, práticas e espaços, obedientemente embutidos nelas. Mas é falar de coisas, espaços, práticas, cujas propriedades imanentes, derivadas de sua natureza, são seletivamente mobilizadas pelas sociedades, pelos grupos sociais, para socializar suas ideias, crenças, afetos, seus significados, expectativas, juízos, critérios, normas, etc., etc., etc. Em suma, seus valores, e com eles alimentar e, sobretudo, qualificar diferencialmente suas estratégias e modalidades de vida social, suas práticas, suas ações. Assim, não se deve considerar que os valores sejam imanentes, eles são sempre atribuídos. Eles não estão nas coisas, não estão nos espaços, não estão nas instituições, não estão nas ações, não estão nas práticas. Ou melhor, nas práticas é que eles estão. Nesta atribuição de sentidos e valores, às coisas, aos espaços e às práticas, não há arbítrio. Não se trata de uma escolha às cegas, de uma mobilização às cegas, pois a seleção se orienta e se hierarquiza por padrões culturais, que incluem a mobilização de propriedades imanentes, por exemplo, nas coisas, as propriedades materiais. Mas a questão prioritária dentro dessa problemática do valor, de que eu falarei, é a matriz do valor cultural. De onde surge o valor cultural? Na perspectiva das agências, eu preferi partir da base legal que fundamenta a viabilidade institucional, a ideologia, a pragmática desses órgãos e de seus técnicos. E vou tratar, nessa linha, de dois paradigmas fundamentais, um referente à década de 30, outro referente à década de 80. Década de 30, mas que, como verão pela exposição, permanece atuante ainda hoje. E a década de 80 não conseguiu ainda superá-lo. O primeiro paradigma da década de 30 é o Decreto-Lei 25/1937, aquele que organizou a proteção do patrimônio no Brasil e que criou a ISFAM, e que diz, no seu artigo 1º, constitui o patrimônio artístico e histórico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil,
quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. E o parágrafo 1º completa. Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos 4 livros do tombo de que trata o artigo tal. Em resumo, é o poder público que institui o patrimônio nacional. O poder público, portanto, tem papel instituinte, não declaratório, do valor cultural. E é pelo tombamento que se dá tal instituição. Cria-se uma mediação técnica e burocrática para que venha a existir o valor cultural de âmbito nacional. É por intermédio de um técnico que o bem se transforma em bem cultural e de validade nacional. Mas tal metamorfose se completa apenas após seu registro administrativo num dos 4 livros de tombo previstos. Portanto, nessa perspectiva, a sociedade não é a matriz do valor cultural, ela é apenas a sua beneficiária, polo passivo do tal interesse público. O segundo paradigma se contrapõe a esse frontalmente. É o da Constituição de 1988, que no seu famoso artigo 216 diz o seguinte: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, aí aparece uma listagem de categorias, né? Não vou comentar a complexidade de redação desse artigo, e inclusive algumas contradições internas de natureza conceitual. Mas, de qualquer maneira, ele traz coisa absolutamente extraordinária e que não está sendo devidamente aproveitada, pelo menos na escala do seu potencial. Tanto assim que entre os profissionais costuma-se considerar que a grande novidade desse artigo é a inclusão dos bens de natureza imaterial. Na verdade, o que é radicalmente novo não é uma extensão, mas um deslocamento de 180 graus da matriz do valor cultural. Ao inverso, portanto, do Decreto-Lei de 1937, a Constituição de 1988 reconheceu aquilo que é conhecimento corrente há muito tempo nas ciências sociais. Isto é, os valores culturais, os valores em geral, não são criados pelo Estado, pelo poder público, mas pela sociedade. O patrimônio cultural é, antes de mais nada, um fato social. É claro que o poder público pode participar da criação desses valores, privilegiar ou marginalizar uns e outros, mas quem dá as cartas é o jogo das práticas sociais, principalmente no que diz respeito à identidade e memória, como fala a Constituição. É a sociedade que é o ventre gerador. O poder público não institui, mas declara e assume algumas responsabilidades de preservação. Quer dizer, o valor cultural já existia previamente à sua identificação pelo poder público. Já era praticado. E pode mesmo subsistir sem qualquer intervenção ou conhecimento do poder público. Ocorre que, passado 1/4 de século desde a Constituição promulgada, as novas vias por ela abertas não se consolidaram plenamente ainda. Pior, parece que num excesso de democracia foi dado aos técnicos escolher sua lei preferida, vigorando ainda entre nós uma prática esquizofrênica em que as novas diretrizes constitucionais parecem valer só para o patrimônio imaterial, principalmente depois de sua regulamentação em 2000. Basta dizer, por exemplo, que o pedido de registro como patrimônio nacional imaterial só pode ser feito pelas comunidades, e a permanência do interesse é reavaliada a cada 10 anos. E o registro é sempre considerado um prêmio. Já as antigas diretrizes, que foram constitucionalmente derrogadas, continuam em vigor nas ações relativas ao patrimônio material, principalmente aquele de pedra e cal, em que se continua, como antes de 1988, a lançar mão de critérios de especialistas e não da sociedade.
Aí continuamos a trabalhar como se o valor cultural fosse identificável exclusivamente a partir de certos traços intrinsecamente presentes nos bens e que poderiam ser inferidos ticando itens de uma checklist, ou então usando uma sintomatologia clínica. É claro que se cai nisso na fetichização, na reificação do bem cultural. E o tombamento, que pode ser solicitado pelo proprietário do bem, mas isso é raríssimo que aconteça. Na maioria absoluta dos casos, o tombamento é compulsório. O tombamento é quase sempre considerado uma punição. Vejam, portanto, que o confronto entre os dois paradigmas é radical. É claro que há exceções. Não vou nem mencioná-las aqui, mas, no geral, há grande dificuldade numa visão integrada do patrimônio e se criam enormes distorções por se ignorarem as seguintes proposições fundamentais. Se é patrimônio cultural, é material, condição de socialização. E se é patrimônio, tem sempre conteúdo imaterial, referência a sentidos, a valores, como critério de seleção e qualificação diferente, e não como traços intrínsecos, presente imanentemente nos bens. Haveria, então, um confronto entre a razão técnica e a razão social? Sem dúvida. Está havendo. É um confronto muito pernicioso, mas não por serem abordagens irreconciliáveis, e sim por serem mal formuladas e mal fundamentadas. A própria Constituição não descarta, é claro, a participação de técnicos, seria um absurdo, mas exige a participação da comunidade. O mesmo artigo 216 prevê que em todas as ações pertinentes do poder público, já a partir dos inventários, a comunidade esteja presente. Aliás, o caput do artigo 216, que foi o que eu li no início, ao definir o patrimônio cultural brasileiro, e que salienta a referência à identidade e à memória, dois processos vinculados a valores subjetivos, tem ou introduz uma listagem não exaustiva de categorias de bens patrimoniáveis, que eu não li, mas que justamente ampliam o horizonte e fornecem condições para a presença obrigatória do técnico. Eu queria, a partir dessas premissas, propor uma agenda de reflexão. Alguns temas que exigem reflexão, abordagem crítica, aprofundamento e operacionalizações. O primeiro diz respeito exatamente à questão do valor cultural, quais são suas exigências. Eu começo por falar da exigência de nós tentarmos construir aos poucos uma axiologia do ponto de vista da sociedade, não do ponto de vista do especialista. Há, por certo, inúmeras reflexões sobre o valor cultural e decorrentes classificações que merecem consideração, como a do historiador de arte austríaco Alois Riegel, no início do século XX, e que abrem perspectivas interessantes, mas continuam a ser praticadas do lugar do especialista, do lugar do observador. E isso é legítimo, mas não basta. E diante das novas perspectivas abertas pela Constituição, é necessário que se comece a pensar em coisa diversa daquilo que se tem praticado sempre, pelo menos desde a década de 30 do século passado. Só dois exemplos para mostrar como justamente a ausência de uma reflexão sobre essa axiologia cultural da sociedade, e não da teoria, da filosofia, do especialista, do técnico, poderiam ser os imbróglios relativos à estética urbana e à paisagem urbana. Estética urbana. Esta é uma verdadeira pedra no sapato das agências de preservação quando envolve tombamento de cidades, bairros e áreas urbanas. Há uma vasta bibliografia de qualidade desde o século XIX, que trata do tema com grande competência e utilidade. Eu apenas observo que a expressão estética urbana não conviria ser tomada como definindo propriedades imanentes do artefato cidade, ao invés de sentidos e valores atribuídos pela sociedade. Em suma, é preciso pensar que são vários os sujeitos da estética urbana. Não estou exilando
os filósofos, os arquitetos, os urbanistas. Não me estou exilando. Eu estou dizendo que há acréscimos indispensáveis que devem ser pensados. Em suma, é preciso acreditar que são vários os sujeitos da estética urbana e que conviria introduzir também, e não, mas também a estética conceituada e vivida pelo habitante. Felizmente, começam a aparecer entre nós estudos nessa direção. Dos poucos que conheço, menciono de um grupo da FAO, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Reis, Bivati, Pereira, que num artigo examina a dicotomia entre a abordagem do que eles chamam de estética filosófica e da estética empírica, assim como os impactos da estética simbólica a partir das respostas de usuários do espaço urbano de Porto Alegre. Já é um ponto de partida. Não é suficiente, mas já é um ponto de partida. E é um ponto de partida, embora se limite a trabalhar com testes de estímulo visual, numa linha que não é propriamente a do Kevin Lynch e a leitura da cidade, mas que é muito, infelizmente, parecida, mas melhor. É um estudo das práticas sociais do espaço que seria necessário desenvolver e que teria que levar em conta outros fatores que só uma pesquisa de tipo etnográfico, isto é, que implicasse na observação participante, seria capaz de abranger. Semelhante à problemática da estética urbana, a da paisagem urbana. É outra questão, só que aqui eu dou um exemplo que mostra o interesse em incorporar o habitante da cidade à problemática em causa. E menciono o trabalho de Dolores Hayden, professora de arquitetura e urbanismo e estudos americanos da Universidade Yale, que num livro de 1997, significativamente intitulado O Poder do Lugar, Paisagens Urbanas como História Pública, ela formula preocupações metodológicas para o estudo adequado da paisagem urbana. Parte da pergunta: por que as perspectivas sociais e estéticas sobre um ambiente histórico construído tradicionalmente são tão fragmentadas? Propõe, então, uma abordagem mais unificada, combinando estética e política, incorpora história étnica e gênero. E conecta a história da paisagem urbana à memória enraizada nos lugares. Discute como novos tipos de papéis profissionais e processos públicos podem alargar a prática da história pública, a preservação arquitetônica, a proteção ambiental, a arte pública comemorativa, quando percebidos como partes de uma história da paisagem urbana mais ampla. Outro dos temas que merecem constar desta agenda é a crítica das categorias de patrimônio cultural, ou de valor cultural, se quiserem, ainda correntes entre nós, que são uma herança do positivismo, de imaginar a possibilidade de uma classificação universal do saber, do conhecimento, das ciências. Vejam, por exemplo, o que se propõe como registro administrativo do tombamento no Decreto-Lei 25. Registro em 4 livros do tombo. Só os títulos já são significativos de como esta segmentação é arbitrária, mas, sobretudo, como essa segmentação não dá conta daquilo que é um universo muito mais rico e flutuante. O primeiro livro é o livro arqueológico, etnográfico e paisagístico. Tudo bem. O segundo livro é histórico, e se diz, ele inclui obras de arte históricas. O que quer dizer obra de arte histórica? Eu pensei que não fosse aquelas que tivessem temas da narrativa histórica. Mas o pior é que o livro 3 é o livro das belas artes, que se refere à arte erudita, que então é excluída da história. E, finalmente, nós temos o livro 4, o livro de tombo 4, das artes aplicadas. Esta classificação, adaptada, melhorada certamente,
ainda está na base de muito livro de tombo. Mas, sobretudo, em muita cabeça classificatória do patrimônio cultural. Por certo, há questões operacionais fundadas, sobretudo, no suporte, que justificam uma segmentação desse tipo. Mas esta classificação, qualquer classificação, deveria ter flexibilidade para atender, sobretudo, as contingências dos seus objetos, no caso, os valores culturais. Especificamente porque é próprio do valor a superposição, a combinação, a recombinação, os conflitos, as hierarquizações, as transformações, etc. E uma classificação desse viés positivista não é capaz de dar conta disso. No estágio atual, há várias dificuldades e inadequações que devem ser revistas. Só alguns exemplos. Por exemplo, com relação ao valor histórico. Ainda entre nós continua sendo aquele valor de contágio que eu acabei de ler no Decreto-Lei 25. Isto é, o valor histórico deriva de uma espécie de contato erótico com personagens importantes ou eventos memoráveis da história pátria. Veja, não são valores históricos esses. São valores legítimos da sociedade, mas são valores afetivos. São os valores da memória. Porque a expressão histórico, se tiver algo a ver, seja com o processo histórico, seja com a disciplina histórica, isto é uma forma de produção de conhecimento, diz respeito ao conhecimento da dinâmica de uma sociedade. Portanto, não tem valor cognitivo, tem valor de conhecimento e não o valor afetivo, que esse contato relativo a personagens ou a fatos memoráveis pode ter. O valor cognitivo é aquele que diz respeito ao que certos bens nos fornecem como conhecimento. Já a memória e a identidade não coincidem com valores históricos, mas valores de subjetividade. Ambos são legítimos, mas são coisas diferentes. Outra questão é dos critérios de temporalidade, que são totalmente insuficientes ou inadequados. Por exemplo, para considerar a autenticidade, se imagina que ela seja um critério objetivo, sem levar em conta aquilo que hoje, no campo da história, se chama de regimes de autenticidade. Isto é, dentro de determinadas historicidades que funciona, que se define, funciona, que opera o conceito de autêntico. Outra questão, a escala do valor cultural. Qual a escala adequada para repensar o alcance dos bens culturais? Tem sentido falar de um quadro de honra que vai do municipal ao universal, passando pelo estadual e federal? E em que pode ocorrer de o bem universal não ter valor para os munícipes? Problema que se tem colocado também para o patrimônio material, claro. Pode haver práticas importantíssimas para uma determinada comunidade, a longa data, com funções integradoras, etc, etc e tal. Eu penso, por exemplo, na arte Kusiwa, pintura corporal e arte gráfica dos índios Wayampi, do Amapá, registrada como patrimônio nacional. É coisa de extraordinária beleza e funcionamento. Mas o que tem de nacional, a meu ver, é que apesar de sua altíssima especificidade, ela tem o que me dizer. Alarga minha compreensão do mundo e das coisas. Portanto, ela tem esse caráter nacional, se aquilo que eu sinto também não for altamente específico, mas for alguma coisa que outros como eu podem também sentir. Enquanto, portanto, o critério não for a possibilidade de qualificar algo em nós, outros, enquanto o critério não for aquilo que Greenblatt chama de ressonância, que é a capacidade de ressoar, o potencial de dialogia, de enriquecimento mútuo que transforma os interlocutores, vale a pena ficar repetindo o poema de Carlos Drummond de Andrade. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Bom, algumas sugestões de projetos de pesquisa.
Parece-me bastante satisfatório o volume e qualidade de nossas pesquisas sobre ideologia do patrimônio, a ação do poder público, das agências, dos institutos jurídicos, das classes dominantes, do mercado, etc., etc. Mas o conhecimento do que é, para a sociedade, nas suas múltiplas fragmentações, o patrimônio cultural e que efeitos são gerados no jogo social, é praticamente inexistente, salvo alguns poucos produtos de movimentos sociais, salvo alguns poucos estudos de movimentos sociais. É necessário, portanto, fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa em territórios ainda não percorridos. Trata-se de cobrir certas questões cujo conhecimento é indispensável para a atuação eficaz das agências de preservação e para a formulação e implantação de políticas públicas. Não imagino que devam ser de responsabilidade exclusiva ou predominante das agências e seus técnicos. Mas elas devem explorar e utilizar o conhecimento produzido fora delas, participar de sua produção e se articular com todo tipo de organismo de pesquisa para dominar a problemática em causa. Sugiro duas vertentes, a prática dos técnicos e as práticas da população. Ambas me parecem indispensáveis se quisermos que a identificação do patrimônio cultural e seus diversos agentes e ações se adaptem às novas exigências do conhecimento social e da nossa lei maior. Mas por que essa insistência nas práticas? O que pressupõe uma pesquisa de tipo etnográfico, pois se trata de registrar e acompanhar a experiência dos sujeitos e não apenas suas representações, sejam verbais, sejam visuais, etc. Aspectos esses fundamentais para saber em que terreno se pisa, principalmente quando intervenções estão no horizonte. A razão maior desta necessidade está em que, afinal, como diz o antropólogo José Reginaldo Santos Gonçalves, aspas, os seres humanos usam seus símbolos, sobretudo para agir, e não somente para se comunicar. O patrimônio é usado não apenas para simbolizar, representar ou comunicar, ele é bom para agir. Ele faz mediação sensível, sensorial, material, entre seres humanos e divindades, entre mortos e vivos, entre passado e presente, entre o céu e a terra, entre outras oposições. Não existe apenas para representar ideias e valores abstratos e para ser contemplado. Ele, de certo modo, constrói, forma as pessoas. Fica claro nesta postura que é preciso renovar abordagens do patrimônio cultural, ampliando espaço para sua dimensão pragmática. Os objetos não são passivos, mas agem, dispõem de agentividade, produzem efeitos, induzem os usuários a agir. Assim, os valores, como se disse atrás, precisam ser tratados como produtos e produtores de ações. As duas sugestões para os projetos foram prática dos técnicos, prática dos usuários. Práticas dos técnicos. Penso nas pesquisas da socióloga francesa, especialista em patrimônio cultural, em sociologia da arte, Nathalie Hennick, sobre o que ela chama de a fábrica do patrimônio, em que ela procura identificar e compreender numa pesquisa etnográfica que acompanha os sujeitos, pela observação participante, como os técnicos fabricam, chamando a atenção para as emoções que mobilizam os especialistas em confronto com os profanos. E incluindo nessa pesquisa a observação dos afetos, hábitos, práticas cotidianas, cenas e gestos, e a axiologia dos técnicos, não apenas aquela que é expressada nos seus pareceres, mas aquela que o seu comportamento permite inferir. É aqui, se quiser, uma verdadeira sociologia das emoções. Segunda sugestão diz respeito às práticas dos usuários do patrimônio, que apresenta semelhança com aquilo que se costuma chamar de história popular, que não se deve confundir com a história pública, né? Trata-se, de novo, de pesquisa de campo, de tipo etnográfico, bem desenvolvida nos Estados Unidos, cujo objetivo é uma investigação histórica e sociológica de representações sociais, imaginário, práticas, etc., de segmentos sociais relativamente à história e ao patrimônio, trazendo à luz seu entendimento em todos os níveis e suportes,
mídia impressa ou eletrônica, cerimônias, souvenirs, iconografia e assim por diante, do que sejam, por exemplo, antiguidade, passado, tempo, temporalidades, excepcionalidade, padrão, autenticidade, singularidade, beleza, memória, comemoração, e vai a coisa por aí. É hora de chegar às conclusões. Eu costumo dizer que o campo dos valores não é um mapa em que se tenham fronteiras demarcadas, rotas seguras, pontos de chegada precisos. É antes uma arena de conflito, de confronto. Por isso, o campo da cultura, em consequência do patrimônio cultural, é um campo eminentemente político no sentido de polis, a cidade. A coisa comum e a gestão compartilhada. Mas isso implica também o dissenso e o conflito e o interesse público como contraditório. Portanto, falar de campo eminentemente político é falar, nesta perspectiva, como lugar de debate. A esfera pública, de que fala Habermas. Debate capaz de reconciliar a razão técnica e a razão social. Dito de outra forma, não basta um tratamento técnico-científico, como aquele dos levantamentos arquitetônicos, urbanísticos, artísticos, históricos, antropológicos, sociológicos, tecnológicos, etc., etc. Ele não dá conta de toda a problemática envolvida. O campo do patrimônio tem semelhanças com o campo judicial, onde são necessários o convencimento e a demonstração, supondo sempre o conhecimento do outro. Não a exibição de axiomas e razões universais, lógicas profissionais ou corporativas absolutas. É necessário pôr em prática aquela ética dialógica de que fala Apple. É a lógica que dá voz, é a ética que dá voz ao outro, não só para respeitar o reconhecimento constitucional, no nosso caso, o reconhecimento constitucional das práticas sociais como matriz do valor cultural, mas também porque a mesma Constituição prevê a participação da comunidade na proteção do patrimônio em todas as suas instâncias. Não é caso de relativismo cultural, mas sim de convencimento pela argumentação. Com efeito, como os valores não estão previstos geneticamente, não são de origem biológica, são criados, decorrem de escolhas. Eles precisam, portanto, ser enunciados, explicitados, fundamentados, para serem partilhados. Eles podem ser propostos, não impostos. Espero que os técnicos do patrimônio, entre os quais me incluo, se sintam aliviados, porque a razão técnica e a razão social não são mutuamente excludentes, mas devem relacionar-se intimamente por interlocuções que ainda estão por se construir. Acredito assim que para quem milita nesse campo abre-se um vasto espaço a ser semeado. O trabalho será árduo, mas a colheita certamente compensará. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Agradecer o convite, estar nessa mesa aqui, principalmente nessa mesa com parceiros tão ilustres. E agradecer especialmente ao professor Upiano, porque vários assuntos que eu vou abordar, acho que vão ficar muito mais claros depois da explanação do professor Upiano. A ideia é falar sobre a cidade como bem cultural e como essa instituição, o IFAM, vai lidar, vai conceituar, vai construir esse conceito da preservação. Nesse sentido, também vou falar de dois pontos chaves, a partir da década de 30 e a década de 80, que são dois pontos, dois períodos importantes na compreensão dessa trajetória. E não mexo em coisa. E começar, quer dizer, com a década de 30, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 37. Como o professor Upiano já disse, quer dizer, com a criação do serviço, há uma classificação desse universo
de bens culturais, ou bens, na época, históricos e artísticos, que vão ser classificados nesses 4 livros já referidos. Me interessa aqui refletir como a cidade, como as cidades históricas vão ser classificadas dentro dessa perspectiva. E como essa classificação vai passar por um processo de transformação ao longo das décadas. Em 1937, é criado o IPHAN. O IPHAN, na realidade, ele começa a funcionar um pouco antes, em 1935. Em 1937, ele vai ser efetivado com o já referido Decreto-Lei 25, e aí vai se começar com o tombamento, com a proteção do universo que já vinha nos 2 anos anteriores sendo identificados e que se tratavam, basicamente, de igrejas, fortalezas, casas de câmara coloniais, as mais singulares exemplares das casas térreas e sobrados das cidades do século XVII e XVIII, os palacetes neoclássicos do século XIX, que compõem, na visão desses técnicos, desse grupo intelectual, a identidade brasileira, o que era a seleção dessa identidade brasileira. A atenção do primeiro livro, arqueológico, etnográfico e paisagístico, que, de certo modo, representa uma amplidão ao juntar a questão da paisagem, a questão do território, com a questão etnográfica, no universo, no mesmo livro, em relação ao pensamento dominante nesse período. Porém, efetivamente, há uma prevalência da questão estética na preservação e na classificação do que seria patrimônio. E essa prevalência da questão estética vai determinar uma absoluta prevalência do livro das Belas Artes em relação aos outros livros na classificação do que seria patrimônio. Eu diria, dialogando com o que o professor Upiano havia apenas dito, é curioso que há quase que uma hierarquia na apreensão desses técnicos. Se o bem era considerado de grande valor, se inscrevia no livro das Belas Artes. Se o bem tinha uma importância menor, inscrevia-se no livro histórico. Se o bem, aí sim, na questão paisagística, aí se inscrevia no paisagismo. O das artes aplicadas como dizem minhas filhas, o livro que micou. Se inscreveram uma meia dúzia de bens, depois não souberam o que fazer com ele, ele continua ainda só com a primeira página preenchida até hoje. Vocês terem uma ideia. Curiosamente, na realidade, provocaria dizendo que a opção de inscrever centros históricos, esses 6 centros históricos, no livro das Belas Artes, é uma opção, na realidade, não conservadora, é uma opção bastante questionadora em termos do pensamento da história da arte nesse mesmo período. Porque, na realidade, o que se estava considerando como objeto artístico era a cidade na sua totalidade. Não eram apenas os monumentos principais desta cidade. Era a cidade no seu casario menor. Era considerar, e aí isto é uma questão muito importante, era considerar, porque o livro, o decreto fala expressamente que Belas Artes é a arte erudita, era dar status de arte erudita a
construção vernacular, a construção simples, que constitui a maior parte do nosso acervo, dos remanescentes dos séculos XVII, XVIII e mesmo do XIX. Quer dizer, criar uma noção de valor que, no fundo, foi um verdadeiro sucesso, na medida que todos nós hoje associamos essa arquitetura muito simples como a nossa arquitetura erudita. Quer dizer, e que vai ser contraposta essa discussão depois nos anos 80. Interessava, então, era preservar, nas palavras de um dos técnicos do IFAM, um pouco mais tarde, em 68, quando o Centro Histórico do Cerro é pedido pela prefeitura o seu destombamento, ele diz o que interessava preservar no Cerro, em um núcleo de caráter antigo como o Cerro, é justamente o que o nosso amigo conselheiro Mirande Barros Latif chamava de atmosfera. A ambientação, exatamente, o conjunto urbano autêntico, com arruamento, calçamento, edificações e tudo mais que o compõe. É essa atmosfera que estaria presente nesses centros históricos mineiros de Minas Gerais. É importante também pensar que é essa atmosfera, e são esses centros históricos que são um elemento fundamental na construção, digamos, de uma nova identidade, de uma identidade republicana. Quer dizer, há uma valorização com a República da Inconfidência Mineira, da importância-chave da Inconfidência Mineira no processo de independência, ou de identidade, ou de criação de uma identidade. Exemplar nesse sentido era o curso criado nesse período por um arquiteto ligado ao patrimônio, Paulo Santos, que vai criar a primeira cadeira do ensino de arquitetura no Brasil, na Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro, e cria a cadeira de arquitetura no Brasil, e não de arquitetura brasileira. O que significava isto? Significava que, no dizer do próprio Paulo Santos, a arquitetura no Brasil só se torna brasileira a partir de Minas Gerais do século XVIII. Do resto era era arquitetura trazida pelos portugueses, reproduzida pelos portugueses no nosso litoral de forma mais geral. Então, esses centros históricos são essas cidades mineiras, que são os primeiros tombamentos, todos escritos no Livro das Belas Artes. Pouco depois disso, um ano depois, nós vamos ter um segundo tombamento de uma cidade histórica, que é a cidade de São João Marcos, que ficava no Vale do Paraíba Fluminense. Esse é um tombamento, é uma cidade, acho que perguntam que conhece, não existe mais, porque é uma cidade que foi destruída para a construção de uma usina, e foi uma das razões da criação por Getúlio Vargas, do decreto que criava a figura do destombamento. São João Marcos, então, era uma cidade no Vale do Paraíba, era uma cidade do século XIX, e aí, chamar a atenção de vocês, curiosamente, é inscrita no livro arqueológico, paisagístico e etnográfico, a diferença dos outros centros históricos. 2 anos depois, Congonhas do Campos também é tombada, escrita no livro arqueológico, paisagístico, etnográfico. Quase 10 anos depois, Alcântara, no Maranhão, será inscrita no livro histórico. Há nitidamente, volto a dizer, uma hierarquia na valorização dos primeiros 6 centros históricos em relação aos outros. Quer dizer, há claramente aqueles centros históricos, aquelas cidades compostas
numa arquitetura mais prevalentemente do século XIX, ou, como no caso de Congonhas, que tinham só um valor, a ideia do tombamento de Congonhas era só garantir, de fato, a ambiência ao santuário, que já havia sido tombado 2 anos antes, de então dar esse valor menor na inscrição do livro histórico ou no livro antropológico, arqueológico, paisagístico, etnográfico. A partir dos anos 50, ainda vai haver uma série de tombamentos, Goiás Velho em 51, Pilar de Goiás em 54, e São Luís em 55, Paraty em 58, Vassouras em 58 e Salvador em 59. Quer dizer, até São Luís ainda permanece a ideia da cidade como um objeto da expressão da arte erudita nacional. A partir desse período, em algumas das cidades também já são escritos no livro paisagístico etnográfico, até finalmente ser assumido, e isso vai a partir dos anos, de meados dos anos 50, dos anos 60 em diante, passa a ser o livro onde vai prevalecer esse tipo de inscrição. Tem um dado interessante a se discutir isso, também o que são essas cidades objetos da preservação. Quer dizer, é importante chamar a atenção de que esses agentes da preservação do passado, são também, muitos deles, os agentes da modernização do Brasil. Quer dizer, a equipe de arquitetos e outros técnicos do IPHAN eram membros efetivos da vanguarda artística e arquitetônica do país. E isso vai resultar numa escolha clara, em que a preservação de áreas urbanas vai se dar até 59, com o tombamento de Salvador, apenas nos centros marginais dos eixos econômicos do país. Apenas nas pequenas cidades, nunca nos grandes centros. Salvador, Rio de Janeiro, Recife, são cidades que tinham um acervo arquitetônico, urbanístico muito expressivo, que não será objeto da preservação. Esta preservação se dará sempre de modo absolutamente pontual nessas cidades, sempre com imóveis isolados, em função desta decisão. São os grandes centros, são as capitais, o lugar do Brasil do futuro. Então, a preservação seria sempre pontual nessas áreas. Tá? E aí é interessante também pensarmos um pouquinho na construção. Ontem se falou de que o passado é uma construção social, então um pouco na construção desse nosso passado, não só nessa escolha prevalente dos objetos a ser identificado dessas cidades, mas na intervenção nessas cidades. É dizer, vai se inaugurar com essas cidades e nas cidades mineiras uma prática de restauração e que visa construir uma paisagem homogênea, uma ideia homogênea de paisagem. Então, platibandas são demolidas e transformadas. Aqui vocês vejam a sequência. Assim, esse é este, e este é este é este. Está meio... Platibandas são demolidas, voltam os beirais, a cor vai ter um papel fundamental, quer dizer, a estética, a ideia da arquitetura colonial brasileira como a transposição da arquitetura mediterrânea, caiada de branco para os trópicos, é uma das pedras de chaves para entender a imagem desses centros históricos nesse processo, e há todo um processo, então, de intervenção, de restauração constante, que vai construir essa imagem do nosso passado. É muito interessante
como eu tenho trabalhado nesses últimos anos muito, uns 2, 3 anos, numa pesquisa e tentando identificar uma espécie de entender a prática da restauração, mais especificamente, e me deparei com algumas coisas curiosas, do qual hoje nós estamos completamente acostumados, como, por exemplo, a preponderância nessas nossas cidades mineiras das janelas, chamadas janelas de guilhotina de caixilharia de madeira e vidro. Como, ao longo dos anos 50, 60, essas casas foram sendo restauradas, e essas janelas, que é um elemento que só vai surgir no Brasil no século XIX, passa a ser o elemento preponderante na imagem dessas cidades. As janelas de guilhotina são introduzidas pelos ingleses durante a corte de Dom João, no Rio de Janeiro, na segunda década do século XIX. Antes disso, não há janelas de guilhotina e vidro nos nossos centros, cidade nenhuma no Brasil. Ela, na realidade, é uma imagem, como essa imagem da cidade da arquitetura do século XIX vai caracterizar a imagem que nós temos da arquitetura do século XVIII. Chama a atenção que essa discussão e essa caracterização dessa construção vai ter, logo em 1937, um grande momento de discussão para a construção de um hotel turístico em Ouro Preto. O próprio Serviço do Patrimônio vai se encarregar de realizar o projeto. Esse projeto, encarregado desse projeto, um arquiteto moderno, Carlos Leão, que, diante do desafio de construir um grande hotel numa cidade do século XVIII, elabora um projeto em estilo, um projeto neocolonial. Esse projeto vai ser desenvolvido durante todo o ano de 1938, porém os próprios arquitetos modernos começam a questionar se eles combatiam o neocolonial, quando é que a primeira vez que eles têm um projeto dentro da instituição, fazem um projeto neocolonial, questionar essa falsificação, e então é convidado outro arquiteto, na época do patrimônio, Oscar Niemeyer, que vai elaborar um projeto alternativo, um projeto moderno, com laje, teto-jardim, brise-soleil, todo o discurso e o vocabulário moderno, e será esse projeto, numa versão alternativa, que será efetivamente construído. O que interessa aqui chamar a atenção é que o projeto de Niemeyer é muito questionado, e o ISFAM vai defender o projeto, inclusive com uma famosa carta que Lúcio Costa escreve na ocasião, que é utilizada, em que ele compara, primeiro, a arquitetura moderna com a arquitetura do século XVIII, que ambas tinham a mesma verdade construtiva, e que, então, haveria enorme semelhança entre ambas, e, ao mesmo tempo, fala no projeto dizendo que era uma obra de arte, e que uma obra de arte era uma obra de arte do século XX que estaria junto de obras de arte do século XVIII, e uma obra de arte nunca está mal do lado de outra obra de arte, e usa uma imagem funcionalista muito curiosa, do mesmo modo que um telefone fica perfeitamente bem acomodado em cima de uma mesa do século XVIII. E é a ideia do telefone em cima da mesa do século XVIII que vai perpassar toda uma experiência no sentido da construção localizada nesses centros históricos, como, alguns anos depois, a Capela Metodista, um projeto apresentado pela igreja. Este projeto, o ISFAM nega e manda construir este projeto que está lá em Ouro Preto. Ou então, semelhante, um grupo escolar, uma escola no Cerro, em que também é apresentado um projeto neocolonial, que é negado por interferir na ambiência, e é feito, então, esse projeto do arquiteto Alcides da Rocha Miranda, que estaria mais de acordo com a ambiência do centro histórico.
Em 1948, e aí é um pouco chamando a atenção de novo para reforçar essa ideia do valor dessa arquitetura vernacular como identidade dessas cidades, como patrimônio nacional, há um verdadeiro dilúvio em Ouro Preto, a cidade está em péssimas condições e se cria uma enorme campanha para recuperar a cidade, para angariar fundos para a recuperação da cidade. Um dos líderes dessa campanha é o poeta Manuel Bandeira, e que vai, inclusive, fazer uma poesia especial para Ouro Preto, uma poesia para a campanha. Essa campanha é interessante porque é efetivamente o primeiro inventário minucioso que é feito de um centro histórico, de uma cidade histórica brasileira, em função para identificar quais eram os imóveis que deveriam ser preservados, mas o que me interessa aqui chamar a atenção, eu vou ler rapidinho só umas estrofes, minha gente, salvemos Ouro Preto, as chuvas de verão ameaçaram derruir Ouro Preto. Ouro Preto, a vozinha vacila. Meus amigos, meus inimigos, salvemos Ouro Preto. Bem sei que os monumentos veneráveis não correm perigo, mas Ouro Preto não é só o Palácio dos Governadores, a Casa dos Contos, a Casa da Câmara, os templos, os chafarizes, os nobres sobrados da Rua Direita. Ouro Preto são também os casebres de taipa de sopapo, aguentando-se os uns aos outros ladeira abaixo, o casario do vira-sai que está, vira não vira, enxurro. E é a isso que precisamos acudir urgentemente. Então, demonstrativo desta preocupação inicial com a preservação desse conjunto menor e a construção da ideia desse conjunto menor como patrimônio artístico, belas artes. A partir dos anos 50, a grande densificação, a grande transformação imobiliária nos centros maiores vai levar a uma busca e finalmente a preservação de conjuntos urbanos. Salvador, vários trechos da cidade de Salvador são tombados em 59. No Rio de Janeiro, em 62, um conjunto de casas na rua onde ficava o Palácio do Catete, onde fica o Palácio do Catete, é tombado como ambiência do palácio, como ambiência de época, conjunto de casas do século XIX, é tombado no sentido da preservação dessa ambiência. Ao mesmo tempo, é tombada também, e isso é curioso, é um imóvel isolado, uma igreja, essa que vocês estão vendo, da Lapa dos Mercadores, no Rio de Janeiro, que não era considerada propriamente um elemento expressivo, como uma arquitetura excepcional, mas sim por se tratar de um monumento cuja feição arquitetônica está por demais vinculada à tradição urbana. É engraçado pensar como é contraditório se referir à tradição urbana, e aí é importante chamar a atenção de vocês, que essa igreja fica no mesmo largo onde estão os arcos da Carioca, no Rio de Janeiro, e que era completamente ocupado de construções do século XIX, do início do XX, e que foram demolidas ao longo das décadas de 50, 60, com o aval do IFAM, para liberar visualmente os arcos da Carioca. É interessante a contradição entre uma operação de destruição da cidade pela modernização e a preocupação de preservar o caráter didático da arquitetura, erudito ou popular. A igreja devia ser valorizada pela sua qualidade de vernáculo de uma língua não mais falada, que articularia na cidade moderna a imagem de uma paisagem do passado, servindo como conhecimento da própria cidade. Essa igreja, alguns anos depois, já no final dos anos 60, era uma igreja com um convento antigo que incendeia. A Irmandade resolve, então, construir um novo convento com um prédio moderno, que é esse que vocês estão vendo aí, e que foi efetivamente construído a partir das modificações propostas por Lúcio Costa, e que é este predinho aqui, que agora não dá para
ver muito bem. Essa pressão na transformação vai levar a uma série de embates e reveses na preservação de áreas urbanas dos grandes centros. Um dos casos mais notórios, o mais referido, é o chamado Arco do Teles. É o conjunto de construções na Praça 15, no Largo do Paço Imperial, eram os remanescentes das casas nobres que haviam sido edificadas por uma das famílias mais importantes da cidade, os Teles de Menezes, e que nos anos 60, nos anos 50, quer dizer, isso começa em 1948, no interesse da construção de um grande edifício por sobre os arcos. Inicialmente, em 48, esse edifício é negado, e esse desenho é um desenho do Lúcio Costa, propondo o projeto de restauração integral da casa. Porém, durante os anos 50, as pressões fazem com que este edifício vai terminar por ser construído por cima da casa, a partir de uma série de parâmetros de recuo, de tratamento da fachada, para tentar, com o projeto, tentar resolver o bom desenho da paisagem urbana. Aqui, outra imagem. E é muito curioso que, além do edifício em cima, é construído também um complexo de edifício ondulado, em que no térreo, isso é uma foto que estava em obra, as casas são tratadas com o mesmo tratamento, os vãos são tratados com o mesmo tratamento das portas originais da casa dos Teles de Menezes. Um outro exemplo, Antônio, deste conflito e desse embate, que pensei em trazer para aqui, principalmente das discussões ontem, dessa cidade que está constantemente se renovando, é dessa casinha aqui, uma casa neoclássica, curiosamente, fazia parte de um conjunto de 60 casas idênticas, construídas num terreno que só vai surgir, que era a Horta dos Beneditinos, em meados do século XIX. Então, era um grande projeto de especulação imobiliária, de loteamento no século XIX dos beneditinos, que na década de 60 só tinha restado uma única casa. Essa casa é tombada e há um verdadeiro embate, apesar de que ela tinha sido tombada depois que a licença de construção já havia sido expedida. Em função disso, se adota uma solução de compromisso e, a partir também de uma proposta do Lúcio Costa, esse é um exemplo menos conhecido, mas um revés muito mais claro, se constrói o edifício, era uma grande, White Martins, a partir dos anos 80, e aí vamos entrar, a gente vai haver uma série, quer dizer, há todo um processo no qual vai terminar no final dos anos 80 e 88 com a Constituição, mas do que eu identificaria como novas demandas. Quer dizer, cada vez mais há um questionamento e a preservação passa a ser um instrumento de briga da sociedade por maior qualidade de vida urbana. Há casos dos mais exemplares, do qual, no final, o recurso é a preservação por questões que estão ligadas fundamentalmente à qualidade de vida urbana. Aqui em São Paulo há casos, mas eu vou citar os do Rio que eu conheço mais, desde uma figueira que ficava numa rua, no Jardim Botânico, chamada Figueira da Rua Faro, em que há todo um movimento pela preservação, ela seria cortada em função da construção de um grande edifício e que vai resultar no tombamento da figueira, que ainda está lá, tombada. Há uma série de movimentos pela preservação que estão intimamente ligados à questão da qualidade de vida. E há também uma valorização, uma procura de valorização do universo mais amplo do que aquele das cidades do século XVIII, do início do XIX, que havia sido o objeto dessa preservação e dessa ideia da cidade homogênea.
digamos, a resposta ou a discussão que vai se ter em relação a isso vai gerar aquilo que hoje nós chamamos, ou tendemos a classificar como a cidade como documento. A preocupação de proteger ou tentar classificar esse universo bastante heterogêneo em termos arquitetônicos, mas muito importante em termos do registro, nessa sua heterogeneidade, da ocupação do território brasileiro. É desse universo de cidade que vai resultar o tombamento de cidades como Laguna, em Santa Catarina, São Francisco do Sul, também em Santa Catarina, Corumbá, do qual vocês estão tendo uma planta antiga, Corumbá, uma cidade do início do século XVIII, e que se encontrava completamente, digamos, esse caráter do século XVIII, não estava mais presente na paisagem desta cidade. Então, o entendimento dessas cidades como documentos preciosos da história do país. Por quê? Pela escolha criteriosa do sítio onde elas estavam implantadas, pelo papel que esses povoados desempenharam e pela forma urbana que vai ser assumida por esses povoados, resultado desse longo processo de ocupação dessas cidades. Quer dizer, e, nesse sentido, da incorporação dessa arquitetura, digamos, mais heterogênea, presente nessas cidades. Esse processo que vai estar intimamente ligado à noção de uma história urbana operante de italianos como Francesco Muratori e Gianfranco Canidia, que vai um pouco conduzir os estudos nos anos 80 dentro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E é ainda nesses anos 80 que nós vamos ter também o grande questionamento do tombamento na sua forma tradicional como um instrumento de proteção nos casos dos tombamentos de Cataguases de Antônio Prado. São cidades, Cataguases em Minas Gerais, em que, na realidade, se queria preservar fundamentalmente um conjunto de casas, de determinadas casas, no caso de Cataguases, um conjunto de casas modernas, construídas nos anos 40, nesse pequeno centro industrial na zona da Mata de Minas Gerais. E isso aqui, para vocês terem uma ideia, as bolinhas vermelhas são as casas efetivamente tombadas, mas o círculo, a delimitação em vermelha é a área tombada. Há uma certa contradição entre o que efetivamente está tombado no caso de Cataguases, e o mesmo vai se dar em Antônio Prado, é uma situação semelhante, são casas de madeira da imigração italiana, era um conjunto de casas, e que isso vai tombar a cidade como um todo, mas efetivamente a preservação se dá desse conjunto de casas, que, aliás, esse tombamento foi um verdadeiro sucesso para a cidade de Antônio Prado, que viviam digamos, economicamente numa situação de declínio, e que, com o tombamento, se torna uma espécie de centro turístico no Rio Grande do Sul, e é um verdadeiro boom construtivo, tanto que vocês não têm a menor noção de onde estão as casas de madeira que estavam presentes, muito presentes na paisagem na época do tombamento. E, por fim, fechando, concluindo só para passar 5 minutos, o caso singular e absolutamente inédito do tombamento de Brasília. Quer dizer, o que é muito interessante no tombamento de Brasília é um tombamento de 1990, mas, na realidade, o plano de preservação é anterior, ele vem a partir de uma provocação da Unesco, que sugere ao Brasil que apresente a candidatura do tombamento de Brasília para Patrimônio da Humanidade, porque a Unesco queria tombar um grande monumento moderno, uma cidade moderna,
e sugeria, o Conselho Unesco sugeria, então, que o Brasil apresentasse essa candidatura. Isso foi apresentado inicialmente, houve primeiro um tombamento do governo distrital, e esse tombamento depois foi incorporado, isso foi criado, utilizando os mesmos critérios, o tombamento federal. Aí é muito curioso, porque o que está tombado não é efetivamente a cidade construída, e sim o plano de construção da cidade. O que eu quero dizer com isso é o plano traduzido no que Lúcio Costa definia como as escalas da cidade, a escala monumental, a escala gregária, a escala bucólica, eu esqueci uma, bucólica, gregária, monumental, não, e a escala residencial. A escala monumental, gregária, residencial e bucólica. E, então, o que estava tombado, o que estava preservado, são essas escalas. Raríssimos eram os tombamentos efetivos da materialidade dos edifícios. Para vocês entenderem isso muito claramente. Vocês estão vendo uma superquadra em Brasília. Se nós formos moradores dessa superquadra e quisermos demolir todos os prédios da superquadra, podemos, desde que o que construirmos no lugar seja aquilo que os parâmetros do Plano de Brasília estabelece. Prédio de 6 andares, sobre pilotis, com pilotis livre, 20% de taxa de ocupação e cobertura livre, em laje. Podemos demolir todos eles e fazer outros, uns redondinhos com pilotis, que o tombamento, na realidade, preserva a escala residencial, os parâmetros do plano. Isto, na realidade, que tem representado um enorme, o caráter inovador de Brasília, da preservação de Brasília, tem trazido algumas perplexidades aos responsáveis pela sua gestão. Eu diria que os técnicos acostumados a uma conservação invariante dos centros históricos têm enorme dificuldade em aceitar superquadras que modifiquem o chamado carimbo Lúcio Costa, que é o que vocês estão vendo aí, que são 11 prédios em lâmina dispostos, que na realidade chamam carimbo Lúcio Costa, mas seria carimbo Oscar Niemeyer, que foi Niemeyer que fez uma das primeiras quadras dentro dessa lógica. E é nesse sentido, e por outro lado, a proposta de cidade-parque integradora de todos os Brasis defronta-se cotidianamente com um quadro urbano de violência crescente e a consequente pressão pelo fechamento dos pilotis das construções. Na realidade, é curioso que a preservação do plano e não da cidade torna Brasília uma espécie de centro histórico atemporal, no qual ele está em permanente atualização, ou poderia estar sempre em permanente atualização. É nesse sentido, quer dizer, que Brasília representa mais um elemento dessa experiência brasileira, que eu acho que é uma experiência aberta e que tem, recentemente, e eu acho também, vou pegar de novo o gancho do professor Upiano, tem se caracterizado nos últimos anos com um olhar, digamos, uma regionalização do olhar. Quer dizer, a discussão de que se eu gostei muito da ideia do estadual discutindo com o municipal enquanto federal, se é estadual, federal ou municipal, tem se modificado por uma ideia de se tem significado regional, faz parte do Brasil, é federal. É nesse sentido, os tombamentos de Parnaíba, Natal, Chapuri, no Acre, Porto Nacional e Tocantins, Piranhas em Alagoas, que demonstram, num certo sentido, do olhar da preservação, uma enorme abertura que ainda precisa dar conta da gestão de preservação, que continua
ainda na visão dos anos 30 e do rigor excessivo no sentido do congelamento da paisagem. É isso. As minhas colocações aqui, elas também não são novas. Quem me conhece na minha atuação nas áreas técnicas dos órgãos de preservação aqui em São Paulo, sabem que eu me preocupo intensamente com a questão das práticas de identificação e com todas as demais práticas dos órgãos de preservação, uma vez que eu acho que essas acabam estabelecendo um resultado que é esse que efetivamente se pesa na sociedade e faz se valorizar na sociedade. A identificação, assim como a proteção e a valorização, elas são ações que sintetizam as competências dos órgãos de preservação. E hoje, e é sob esse ponto de vista que eu vou falar, a identificação é vista como uma ação necessariamente sistemática e contínua, e é um fator absolutamente necessário e básico para a estruturação de políticas públicas de preservação, para a gestão do patrimônio, que eu acho que é um ponto que não se discute demais aqui, se discute até de menos aqui no Brasil, e que é uma coisa cada vez mais importante, e para a própria divulgação do patrimônio. Ontem mesmo, aqui nessa mesa, se não me engano, a professora Ogária Matos se referiu ao arco da Tiradentes como alguma coisa que, de repente, aparece numa paisagem e que ninguém sabe o que é. Mas isso tem uma raiz. Ninguém sabe o que é. Muita gente não sabe a existência do presídio Tiradentes, mas muita gente que viu o presídio Tiradentes de pé não consegue reparar naquilo porque é muito disfarçado na paisagem e, raramente ele é divulgado. Então, a questão da gestão, a questão da divulgação, também junto à população, seja ou não seja significativo, portadores de valores convergentes, etc., etc., ela é muito necessária. Bem, as práticas tradicionais de preservação, evidentemente, como já foi dito aqui também, elas foram constituídas a partir da criação do IPHAN, em 1937. E os critérios dessa época, utilizados para a seleção de bens, como diz uma estudiosa do patrimônio, exatamente mais do IPHAN, a professora Lia Mota, acabou anulando o sentido prático da realização de inventários, porque havia uma valoração pré-estabelecida, que era exatamente na questão do barroco. Então, se era barroco, valia, se não era barroco, não valia. Então, para que fazer inventários? Esse é um comentário dela que me parece bastante interessante. Eu diria, além disso, que essa posição também, ela implica numa concepção de patrimônio, uma vez que este não era, naquele momento, visto como uma construção social, mas com alguma coisa dada, como alguma coisa natural, alguma coisa herdada, que era, na verdade, um conjunto de documentos do passado. Só em 1949, como você já disse, é que o IPHAN vai se preocupar com a questão do inventário. E, como diz a mesma Lia Mota, essa seleção dos bens inventariados, a seleção dos bens identificados, eu preferiria dizer, eles são essa identificação ela é feita a partir dos aspectos estéticos e estilísticos. A partir da segunda metade da década de 50, guardadas as diferenças regionais, e em meio de um grande ufanismo desenvolvimentista, o processo de modernização capitalista do país se acentuou. A sua face mais destruidora seria especialmente a do período 1968-73, conhecido como Milagre Brasileiro, e a expansão industrial, a expansão urbana, a expansão dos grandes investimentos imobiliários, das obras públicas de porte naquele período ditatorial, aceleravam imensamente a transformação dos espaços e ameaçavam a manutenção física do patrimônio, especialmente nos núcleos históricos tombados. O IPHAN, nesse momento, vai procurar ampliar a sua atuação através do apoio técnico oferecido pela Unesco.
Desde o imediato pós-guerra até mais ou menos meados da década de 70, a gente assiste a uma pronunciada internacionalização das formas de proteção do patrimônio. O Brasil ingressaria nesse processo em 1964, quando aqui esteve a primeira missão da Unesco. 2 anos depois, outra missão de apoio técnico trouxe ao país Michel Parrin, que recomendou a inserção do patrimônio brasileiro no circuito turístico internacional, o que exigia ações de apoio, também recomendadas por ele, entre as quais a realização de um inventário de bens artísticos e naturais do país. Mas ele falava também uma coisa extremamente importante. É também necessário inserir a salvaguarda dos monumentos em uma ampla política de urbanismo, são palavras dele, uma vez que o Brasil oferecia ao observador, também agora palavras deles, cidades em atividade e não ruínas de monumentos enterrados. Eu acho que ele foi muito sensível a observar essa nossa característica, e ele expressa esta particularidade da cultura brasileira, que infelizmente não foi considerada. O turismo viria a dar um sentido pragmático à preservação, o que ia ao encontro dos planos de desenvolvimento econômico então em curso no país. A partir de então, se daria uma descentralização da prática preservacionista, além da mudança na organização do próprio IPHAN. Esse passou a incentivar a criação de órgãos estaduais de preservação, entre os quais o CONDEFAT, aqui em São Paulo, que foi criado em 1968. Ainda no campo internacional, neste mesmo período que eu tento tratar, desde a década de 30, nós vemos também mais uma acentuação, através das cartas e das recomendações, de qual seria o próprio papel da identificação de bens. A Carta de Atenas, por exemplo, em 1931, ela diz que é muito importante fazer a identificação e inventário de bens culturais em razão da proteção necessária à exportação e importação de bens móveis. Em 75, a Declaração de Amsterdã já passa essa importância para a questão do planejamento urbano e físico territorial, visando a conservação do patrimônio. E eu cito uma terceira carta, em 76, a Carta de Nairobi, da 19ª Conferência da Unesco, que aborda o inventário em relação à gestão do patrimônio e recomenda que esses inventários contenham estudos bastante pormenorizados dos modos de vida, das relações sociais e da situação urbana do objeto estudado. Bem, agora eu entraria com uma inquietação que também me levou a escolher este recorte na abordagem do tema. Também é uma inquietação da prática cotidiana nos órgãos de preservação. Se houve tanta mudança na perspectiva de patrimônio, se houve uma ampliação muito grande de 30 até a década de 80, na perspectiva e na definição das finalidades do patrimônio, por que até agora nós continuamos a fazer o inventário e a identificação do mesmo jeito? É a grande pergunta que move a minha inquietação. Bom, esse modelo que foi falado na Carta de Nairobi, ou seja, que é o patrimônio estudado a partir de pormenores dos modos de vida, das relações sociais e da própria situação urbana, ele se aproxima muito de um procedimento apresentado por Varine Bohan, um profissional da Unesco que participou do curso de restauração e conservação de monumentos e conjuntos históricos, também conhecido como curso de 74, que foi realizado aqui em São Paulo, aliás, com enorme colaboração desta faculdade. Eu peço licença ao professor Upiano, que participou deste curso intensamente, para falar disso, e peço a sua colaboração também para esclarecimentos como testemunha. E, realmente, ele foi considerado um marco divisório no entendimento do conceito de patrimônio e na orientação das ações de preservação. Ele é uma referência na área preservacionista.
Ao discutir inventário, o Warren-Buan, que causou uma sensação, mexeu com a cabeça de todo mundo, ele distinguiu 2 tipos de inventário. Ele dizia, existe o inventário operacional, baseado em amplas pesquisas, em estudos sistemáticos das formas culturais dos moradores de uma região. Isto é, essa forma de inventário se baseia no conhecimento de um processo cultural, cujo centro é o homem. Ao contrário do procedimento que ele mesmo denominou inventário empírico. A essência da identificação de bens materiais é de um determinado período, uma tipologia, estilos, etc., existentes numa área. Bom, o inventário empírico trabalha, portanto, com o produto de um processo, porque ele trabalha com os objetos, ele não trabalha com a ação produtora dos objetos. Então, eu entendi que essa seria a grande diferença entre as 2 posições. Elas levariam a resultados bastante diferenciados. Diga-se de passagem que o inventário empírico era, na época, o recomendado pela Unesco. E, com adaptações e outras denominações, ele foi e é amplamente aplicado no Brasil. Contudo, o inventário operacional, como se disse no curso de 74, oferecia a possibilidade da percepção do todo e, portanto, permitia discernir a qualquer momento, a qualquer ação, como essas que aparecem cotidianamente, eu quero trocar a janela, eu preciso mudar a porta, do técnico ter a possibilidade de observar se isso estava neste processo, se era coerente com esse processo ou não. Mas, enfim, isso era possível fazer na escala de uma residência, na escala de uma pequena praça, na escala de uma imensa paisagem. De modo que, na década de 80, nós ainda estávamos trabalhando com o inventário mais simples, com o nosso inventário proposto pela Unesco, e o IPHAN, então, começaria a tentar adotar práticas de realização de inventários. Segundo a mesma estudiosa, Lia Mota, ela estudou as solicitações de inventário de 1980 a 94 e percebeu que a coleta de dados entre as propostas que vieram de todas as regionais do IPHAN estava sempre baseada numa coisa, nos critérios tradicionais, diz ela, estritamente arquitetônicos e estilísticos. Tomando a classificação do Warren-Buan, por exemplo, já continuávamos ainda nessa época, até 94, com o inventário empírico. Hoje o IPHAN baseia a identificação do patrimônio imaterial na noção de referência cultural. Esta implica diretamente a consideração dos sujeitos envolvidos, da sociedade, da qual bem falou o professor Upiano, especialmente nos significados que eles atribuem aos bens, ou seja, nos valores que eles consideram, que eles dão àqueles bens. Bom, embora a noção de referência cultural ela seja aplicável aos bens materiais, isso não vem acontecendo. Ele vem se mantendo, a identificação vem se mantendo, nos casos de bens materiais, muito próximo dos procedimentos tradicionais. O curso de 74, bem como outros, como de especialização Patrimônio Ambiental Urbano, oferecido pela FAO aqui, em 78, e o promovido pelo CONDEFAT, em colaboração com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, em agosto de 80, este teve a participação de Pierluigi Cervellati, o responsável pelo plano de revitalização do Centro Histórico de Bolonha, influenciaram muito os profissionais, os técnicos da preservação atuantes na cidade de São Paulo, especialmente do ponto de vista da relação entre preservação e planejamento urbano. Não obstante a excelente qualidade técnica e os resultados positivos dos trabalhos realizados até o presente momento, e passados quase 40 anos,
nós podemos observar que identificar de um modo sistemático e contínuo ainda não integra a prática cotidiana dos órgãos, embora sejam realizadas inúmeras ações de identificação como parte dos procedimentos de estudos de tombamento. Verifica-se também que a metodologia aplicada não foi adaptada às concepções atuais de o que e para quê, mas permanece fundada no inventário empírico e na concepção do patrimônio como patrimônio histórico arquitetônico. E, em certos casos, até mesmo perdeu a perspectiva que, como veremos, ganhara no percurso, que foi a perspectiva urbanística. A falta dessa atividade sistemática e contínua, voltada para a ampla identificação de bens culturais, é preocupante, se não injustificável, uma vez que há suficiente experiência acumulada sobre os procedimentos de identificação e hoje contamos com as reflexões e críticas oferecidas pelo crescente número de trabalhos acadêmicos que, desde a década de 1990, têm como tema diferentes aspectos da proteção aos bens culturais, incluída a atuação dos próprios órgãos. E também parece injustificável porque o acesso à memória e ao passado foram alçados, e alcançados através da própria Constituição de 88, ao universo dos direitos sociais. E a identificação, muito mais do que o tombamento, viria ao encontro da realização deste direito. Outro aspecto que me chama a atenção é que a forma tradicional de inventário envolve a ideia de remanescente, isto é, do que restou fisicamente do passado, o que indica o predomínio do próprio passado na condução da escolha daquilo que deve ser identificado, ou seja, daquilo que restou no presente. A consideração de unidades e de conjuntos remanescentes indica a desconsideração da possibilidade de um bem fisicamente não existente persistir como referência espacial ou de memória social. Hoje, em São Paulo, ainda se fala... Você sabe onde era o mapping? Há não sei há quantos anos, o mapping não é mais ali, é Casa Bahia, já passou o mapping, a esquina já ficou diferente. É o prédio da Light. O prédio da Light não abriga mais a Light há não sei quantos anos. É a isso que eu estou me referindo. Isso parece que é desconhecido, ou seja, a memória, efetivamente, ela tem uns aspectos que não são exatamente materiais. Mas eu deduzo que, da forma que ela vem sendo tratada, a importância dela como fator de estruturação do indivíduo e das relações entre este e a sociedade também vem se reduzindo a seus suportes materiais. A necessidade de uma ampla reformulação das práticas de identificação se evidencia ao observarmos a paisagem urbana atual e a qualidade de vida em nossa cidade, em parte resultantes das impossibilidades de efetivação de políticas integradas de preservação e de planejamento, que, de fato, considerem a dinâmica contemporânea das cidades e o patrimônio como integrante desta. Antes mesmo das determinações do Estatuto da Cidade, no final da década de 60 e início da seguinte, o tratamento conjunto de patrimônio e planejamento foi objeto comum dos técnicos desses setores e dos governos estadual e municipal, o que, por um curto tempo, resultou em ações conjuntas, cuja potencialidade em manter a historicidade de áreas urbanas era promissora. Produzidos no contexto do milagre brasileiro, da criação da região metropolitana de São Paulo e da modernização do transporte coletivo expressa na implantação do metrô,
Os planos urbanísticos para a cidade de São Paulo, o Plano Urbanístico Básico de 1968 e o Plano Diretor do Desenvolvimento Integrado de 1971, propiciaram a criação de uma lei de zoneamento urbano que incluía zonas sujeitas a medidas específicas, as Z8, entre as quais a Z8-200, referente aos imóveis de caráter histórico, de valor cultural ou paisagístico. Isso foi um enorme avanço. Naquele momento, o município não contava com um conselho de preservação e a salvaguarda do patrimônio cultural localizado em áreas a serem reurbanizadas ficou sob a responsabilidade da Coordenação Geral do Planejamento, COGEP, criada em 1972, que nesta matéria deveria ouvir o CONDEFAT. A COGEP realizou estudos de reurbanização que incluíram a identificação do patrimônio da Zona Leste, Zona Oeste, dos bairros da Bela Vista, Luz e do Centro, que eram áreas imediatamente atingidas pelas modificações do metrô. O projeto Centro utilizou uma figura inspirada na Lei Malraux, assinada na França em 62, que é a figura de manchas. Segundo os coordenadores de projeto, professores desta casa, professor Benedito Lima de Toledo e Carlos Lemos, esse conceito de manchas, ele ia muito de acordo, ele era de, na palavra deles, capital importância na concepção do patrimônio ambiental urbano. Mais uma vez, eu apelo ao professor Upiano para complementações, que ele também foi personagem dessa enorme história. Nas manchas se concentrariam os bens representativos do processo de urbanização, que seriam protegidos por listagem, uma figura de proteção que nós ainda não tínhamos. E ela era utilizada para a proteção dos bens que eram classificados como Z8-200. Então, foi um enorme avanço também, uma vez que se utilizava uma proteção legal que nada tinha a ver com o tombamento, que era uma figura jurídica tradicional e única até aquele momento. Sugeria-se também nesse projeto a utilização de uma outra coisa que seria o solo criado, como forma de compensar as limitações de uso incidentes sobre os bens listados. O patrimônio ambiental urbano teve uma enorme aceitação nos meios preservacionistas. Talvez ele nem tivesse sido entendido na sua total complexidade, mas a aceitação dele significava a possibilidade de renovação da prática de preservação até então desenvolvida, uma vez que considerava a cidade como um artefato cultural, vivo, dinâmico, a partir da configuração presente de seu território. Ora, isso se opunha a essa ideia que eu já me referi, de partir do passado para verificar os remanescentes. A cidade agora, a proposta era a cidade do presente. O que é que nela está envolvido, o que é que nela tem significado? Bem, a divisão de preservação do Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, que foi criada em 75, adotaria o patrimônio ambiental urbano como referência do primeiro inventário que realizou em conjunto com a COGEP na área do metrô Leste, ZML1, uma vez que a preocupação era de uma abordagem que pudesse refletir de forma abrangente aspectos físicos, ambientais e culturais da área de estudo, segundo registrou Mirtes Baff em um trabalho publicado na revista do Arquivo da cidade de São Paulo. Ela indica também que os bens identificados foram selecionados segundo critérios de representatividade, permanência das características fundamentais da herança arquitetônica e ambiental e estado de conservação das construções, e agrupados por categorias. Não eram os livros de tombo, mas eram categorias. Edifícios isolados ou conjuntos, manchas urbanas de valor ambiental, manchas urbanas de interesse paisagístico.
Ela mesma informa que as manchas urbanas de valor ambiental foram definidas como áreas com características ambientais significativas para a compreensão do processo histórico de desenvolvimento urbano da região. E as manchas urbanas de interesse paisagístico eram aquelas, ainda nas palavras dela, com perspectivas significativas, que guardavam perspectivas significativas. Eixos viários historicamente estruturadores do bairro e áreas que englobavam grandes trechos não edificados. Assim como o projeto Centro, da Zona Leste de São Paulo, parece ter tido uma enorme dificuldade, e é muito natural que assim o fosse, de traduzir novos conceitos em novos procedimentos. Os resultados sugerem um esforço de acomodação entre critérios já familiares, pautados no saber arquitetônico, e outros recém-adotados, provindos do urbanismo e da abordagem da cidade como um artefato cultural. Possivelmente, sob uma perspectiva urbana, o agrupamento de bens identificados, tanto num quanto no outro projeto, não obedecesse apenas os critérios de manchas. Isto é, obedecesse apenas os critérios de manchas, Isto é, de áreas com características próprias, formadoras de uma paisagem, na qual estariam representadas as concepções orientadoras da constituição do espaço em estudo. Parece não ter sido exatamente este o ponto de vista dos profissionais do patrimônio. Esses identificaram manchas e buscaram selecionar no interior dessas manchas os melhores exemplares edificados, aproximando-se assim dos procedimentos tradicionais, nos quais a referência central é a história, no sentido amplo, é a história da qual se toma a datação que justifica a proteção dos bens a partir da ancianidade, e a relação temporal desses mesmos bens com o desenvolvimento da cidade e do bairro. E no sentido específico da história da arquitetura, através da qual se valorizam a filiação estética, tipológica e as técnicas construtivas dos bens culturais. Esmaeceu-se assim o sentido renovador expresso na identificação de bens a partir de patrimônio ambiental urbano, o que incluiria, além de aspectos relativos à reapropriação dos espaços e recriação de imagens da cidade, o tecido vivo da atualidade e a paisagem como resultado de ações humanas acumulativas. A divisão de preservação realizaria outros inventários até 82. E nessa data, ela, pioneiramente, definiu uma metodologia de inventários que passou a aplicar até 2003 em vários bairros da cidade. Chama-se, aliás, Inventário Geral do Patrimônio Ambiental, Cultural e Urbano de São Paulo, IGPAC-SP. Eles não conseguiram fechar todos estes inventários, mas muitos deles deram subsídios ao tombamento de várias áreas de São Paulo, como do Centro Velho e do Centro Novo, e o próprio Vale do Anhangabaú. De qualquer modo, a realização do IGPAC São Paulo representou um louvável esforço para tornar o inventário um instrumento de planejamento urbano e, como depois o definiu a Constituição de 88, um instrumento de preservação. A divisão de preservação também realizou inventários temáticos, como, por exemplo, da arquitetura moderna, que se iniciou em 1995. Bem, eu vou tentar abreviar as coisas daqui para frente, dizendo só que o CONDEFAT, por exemplo, no âmbito estadual, tentou colocar, desde 1969, um adendo à lei que regulamentava a sua atividade, que foi de autoria do arquiteto Abelardo de Abreu, e que dizia que caberia
todos os planos diretores de reforma urbanística estadual ou municipal, que compreendesse a destruição de edifícios ou conjuntos de edifícios, serem anteriormente examinados pelo CONDEFAT. Como a lei que regulamentou o órgão desculpe, o decreto que regulamentou o órgão estava em discussão, e acabou, essa sugestão foi aprovada pelo Conselho, acabou sendo incorporada, mas ela foi incorporada de uma forma absolutamente amena, de uma forma absolutamente impossível de ser aplicada, uma vez que o CONDEFAT também não adotou como política a realização sistemática de inventários. Ela foi incorporada dizendo o seguinte: o CONDEFAT tem que dizer para as demais instituições municipais, etc., 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 que aquilo que deve ser preservado. Ora, para ele dizer aquilo que deveria ser preservado, ele precisaria ter inventários que ele nunca realizou, uma vez que ele trabalha, eu acredito que até hoje, com base nos pedidos de balcão, nas sugestões externas. Eu ousaria dizer, e para isso eu tomo as palavras do Pierre Nora, que neste momento o patrimônio se encontra mais diante de questões que de respostas, mais de inquietudes que de certezas, diante das escolhas estratégicas e políticas bastante difíceis e de redefinições indispensáveis. Cada vez mais se torna imperativo definir políticas públicas de identificação, sem dúvida nenhuma. Mas essas políticas públicas precisariam considerar a historicidade, isso é, a mudança resultante da dinâmica social que atua sobre os bens culturais. E deveriam se pautar também, do ponto de vista dos técnicos, dos conceitos atualizados. É necessário que se entenda que a preservação ela implica diretamente na permanência de referências em espaços vividos e vivos, que contêm lugares de memória sobre os quais age a dinâmica do capital. Cabe-nos a responsabilidade de superar esse aparente impasse, essa aparente impossibilidade. Ao contrário do que reza o senso comum, me parece que construir ou manter uma herança para o futuro não é objetivo, mas é consequência da preservação. Torna-se, portanto, cada vez mais necessário que as ações de identificação captem a complexidade atual do patrimônio através da mobilização do conhecimento de inúmeras disciplinas e que comece a perceber o que está vivo e se expressa nos lugares como formas articuladoras de um sistema simbólico de pertencimento social. Trata-se de aprender os processos que resultam da superposição de culturas em um dado território e das particularidades de organização da sociedade em um dado espaço. A partir dessa compreensão, se torna possível qualificar lugares segundo as referências de memória neles contidas. E memória eu tomo aqui não como um conjunto de informações sobre o passado, mas como resultado do constante processo social de memorização e apagamento, no qual se inclui a própria construção do patrimônio. E, encerrando, eu tomo mais uma vez Pierre Nora, que diz que o conhecimento, que é o centro da ideia de inventário, se opõe aos maus conselhos da nostalgia. E ele considera a identificação como um ponto de partida para que pensemos a ampliação do papel do patrimônio, do papel social, evidentemente, do patrimônio, no final do século XXI. Muito obrigada.